Quando pensamos em jogo de escolhas, um dos primeiros nomes que vem à mente é a Telltale. Durante anos, ela dominou o gênero com histórias emocionantes e decisões que pareciam mudar tudo. Mas nem sempre foi assim. Em seus primeiros anos, a empresa produzia jogos point-click, como Sam Max. Mas com o tempo, a Telltale começou a focar na narrativa e nos personagens, em vez dos puzzles e exploração dos jogos anteriores. Tendo essa mudança seu auge em 2012, com o lançamento de The Walking Dead, um jogo que conquistou o prêmio do jogo do ano e transformou a Telltale em um fenômeno mundial. Mas 2 anos antes de The Walking Dead ser lançado, o outro jogo de escolha havia sido lançado. Heavy Rain, desenvolvido pela Quantic Dream, e a proposta dele era muito diferente. Enquanto The Walking Dead e praticamente todos os jogos da segunda fase da Telltale, como Batman, The of Among Us e as temporadas posteriores de The Walking Dead, seguiam uma estrutura relativamente linear. Heavy Rain tinha uma história altamente ramificada, que dependendo da escolha do jogador, fazia com que personagens importantes podiam morrer, cenas inteiras podiam desaparecer, e até o final da história podiam mudar drasticamente. Ao longo dos anos, a Quantic Dream refinou ainda mais essa filosofia, em jogos como Beyond Two Souls e Detroit Become Human. Já a Telltale continua apostando em um modelo muito mais controlado e linear, mas isso não significa que a Quantic Dream seja melhor que a Telltale, nem que seus jogos sejam superiores. Na verdade, elas estavam tentando alcançar objetivos completamente diferentes. A Quantic Dream focava em histórias ramificadas, onde o jogador realmente alterava os acontecimentos da narrativa, enquanto já a Telltale focava na emoção da decisão. Ou seja, o objetivo não era criar dezenas de caminhos, mas sim fazer o jogador sentir o peso de suas escolhas, ou seja, a ilusão da escolha. Mas o que é a ilusão da escolha? A ilusão da escolha é um viés cognitivo que faz as pessoas acreditarem que possuem mais controle sobre uma situação do que realmente possuem. Em jogos, isso acontece quando o jogador sente que está mudando a história, mesmo que os acontecimentos principais continuem praticamente os mesmos. Mas por que a Telltale escolheu seguir esse caminho? A resposta está principalmente nos custos da produção. Criar histórias altamente ramificadas é extremamente Quanto pelo jornal, hein? Nada, é de graça. Ah, é muito caro. caro. Cada escolha relevante exige novas cenas, novos diálogos, novas animações, novas dublagens e uma quantidade enorme de testes, para garantir que tudo funcione. E quanto mais caminhos diferentes existirem, mais conteúdo precisa ser produzido. E muitas vezes grande parte desse conteúdo será vista apenas por uma pequena parte dos jogadores. Então, reduzindo as ramificações, a Telltale conseguia concentrar seus recursos em um número menor de cenas e torná-las o melhor que podiam. Em vez de criar dezenas de finais diferentes medianos, ela criava poucos, porém muito mais trabalhados. Um exemplo disso é Heavy Rain. Uma coisa que prova isso é comparar os custos de desenvolvimento de Heavy Rain e a primeira temporada de The Walking Dead, que mostra que Heavy Rain custou 4 vezes mais do que a primeira temporada de The Walking Dead. Mas como ela teve fazer acreditar que suas escolhas importavam? Bom, ela utilizava de algumas técnicas, 3 sendo as principais. A primeira era a mensagem: fulano vai se lembrar disso. Mesmo quando não tinha uma consequência imediata, essa mensagem fazia o jogador acreditar que sua decisão teria algum impacto no futuro, sendo que muitas das vezes a consequência era pequena ou nem existia. Mas a expectativa criada pela mensagem fazia a escolha parecer importante. A segunda técnica era as estatísticas dos jogadores. Ao final de cada episódio, o jogo mostrava a porcentagem de pessoas que haviam tomado as mesmas decisões que você, sendo sempre as principais escolhas do episódio. Isso fazia você pensar que aquela escolha havia mudado algo na história, mesmo que na maioria das vezes não mudava. E a terceira técnica eram as pequenas mudanças. Mesmo quando a história principal seguia praticamente o mesmo caminho, os diálogos e as relações entre os personagens, reações a eventos mudavam de acordo com suas decisões. Essas alterações davam a sensação de que o mundo estava respondendo às suas ações. Um bom exemplo disso acontecendo no final da primeira temporada do Batman, em que você deve escolher entre uma conferência como Batman ou como Bruce Wayne. Se você escolher ir como Batman, você fala com o Gordon em um beco, e o Gordon que vai falar na conferência, até que uma pessoa pega uma van e tenta bater com ela no Gordon. Então o Batman para a van e prende o criminoso. Mas se você escolher como Bruce Wayne, o Bruce que vai falar na conferência, e vai ter o mesmo evento da van, com a diferença de que o Bruce que prende o criminoso, em vez do Batman. Mas se muitas escolhas da Telltale levavam ao mesmo resultado, por que tantos jogadores acreditavam que estavam mudando a história? A resposta está menos no jogo e mais como o nosso cérebro funciona. Quando tomamos uma decisão difícil, queríamos acreditar que ela terá consequências importantes. A Telltale sabia disso muito bem. Ao mostrar mensagens como fulano vai se lembrar disso, o jogo plantava uma ideia na mente do jogador. Mesmo sem mostrar uma consequência imediata, passávamos os próximos episódios esperando para ver o resultado daquela decisão. E quanto mais tempo passamos pensando nela, mais importante ela parecia. Além disso, a Telltale raramente revelava o que aconteceria se escolhêssemos a outra opção. Isso fazia com que cada jogador imaginasse um cenário completamente diferente para o caminho que não escolheu.
Muitas vezes essa versão imaginada parecia muito maior do que a mudança que realmente existia no jogo. Em outras palavras, a Telltale não precisava criar centenas de consequências diferentes. Bastava fazer o jogador acreditar que elas existiam. A expectativa criada pela escolha muitas vezes era mais poderosa do que a própria consequência. E o mais curioso é que mesmo quando os jogadores descobriram isso, eles continuaram adorando esses jogos. E é aqui que surge um dos aspectos mais curiosos dos jogos da Telltale. Muitos jogadores descobriram anos depois que suas escolhas mudavam menos do que realmente imaginavam. Mesmo assim, continuaram amando esses jogos. As escolhas não eram tão importantes assim, porque os jogos funcionavam tão bem? Porque o foco nunca foi a mudança da história, mas o apego aos personagens. Um dos maiores exemplos dessa filosofia pode ser visto em Batman, da Telltale. Ao longo dos episódios, o jogador pode construir diferentes tipos de relacionamento com a Selina. Dependendo das escolhas, Bruce pode confiar nela, se aproximar emocionalmente ou até se afastar completamente. Essas decisões alteram diálogos, interações e a forma como os personagens chegam um ao outro. Porém, a história principal continua seguindo praticamente o mesmo rumo. O que muda não é tanto o destino dos acontecimentos, mas a maneira como o jogador vivencia aqueles acontecimentos. No fim das contas, a Telltale não estava tentando competir com jogos como Heavy Rain ou Detroit Become Human. Enquanto esses jogos buscavam dar ao jogador o poder de alterar a narrativa, a Telltale tinha outro objetivo: fazer com que cada decisão parecesse importante. E talvez seja por isso que seus jogos continuam sendo lembrados até hoje. Não porque mudavam completamente a história, mas porque faziam o jogador refletir sobre suas escolhas e seus relacionamentos com os personagens.